e já direto aqui do Hospital Veterinário Araújo, onde eu vou falar hoje com o veterinário Leonardo, que vai falar um pouquinho pra gente sobre transporte de animais. Oi, Leonardo, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre o transporte dos animais, Leonardo. Exatamente, a gente vai tirar algumas dúvidas e falar algumas coisas importantes sobre o transporte de animais que a população e os telespectadores têm que saber como devem agir, como devem transportar os animais, quais são as aplicações que são necessárias serem feitas para que o animal possa viajar com tranquilidade. É verdade, né, pessoal? A gente sempre tem dúvida quando vai viajar e vai levar o animalzinho, como que vai levar esse animal, né? Porque solto no carro não pode, né, Leonardo? Em relação se a gente for pensar em relação à lei, ao Código Brasileiro de Trânsito, não existe nenhuma implicação que puna o motorista, né, no caso o proprietário do animal, por levar o animal solto, simplesmente solto. Existem algumas regras, algumas leis que estão previstas no Código de Trânsito, mas levar o animal solto não é nenhum problema, desde que o animal fique quieto. O maior problema é para o próprio animal, né? De repente você tem que fazer uma freada brusca ou, quem sabe, sofra um acidente e esse animal fica à mercê da física, né, da inércia, e de repente ele pode ser arremessado para fora do automóvel, ou bater no banco, ou bater no próprio vidro, ou até no próprio motorista. Acaba sendo o mesmo o cuidado que tem que ter com a gente, né? Praticamente é o cuidado que você teria com uma criança, né? Que não teria como se sustentasse no caso de um acidente ou mesmo de uma freada brusca. Hoje em dia a gente tem no mercado até cinto de segurança para cão, que você encontra em dos melhores pet shops, e o animal vai ficar em segurança. Além do cinto de segurança, existem cadeiras para cães parecidas, ou que lembram aquelas cadeirinhas para as crianças. Ai, que máximo! Aí, ó, você já leva seu cãozinho, igual você leva seu filhinho numa cadeirinha e o cãozinho na outra. E além da cadeirinha, existem as caixas de transporte, né, que são bastante confortáveis e elas dão bastante segurança também para o animal. É confortável mesmo, dá uma impressão, não sei se você aí de casa também tem, eu tenho uma impressão que essas caixas prendem o coitadinho ali. Na verdade, principalmente os felinos, eles preferem ficar dentro da caixa de transporte. Eles se sentem mais à vontade e mais seguros dentro da caixa de transporte. Os cães, como são animais mais adaptados ao ser humano até, eles preferem ficar solto. Mas para o gato é muito mais confortável. A caixa de transporte, o ideal é que ela seja de um tamanho que o animal consiga virar lá dentro, que tenha algum tipo de tapete higiênico para que se ele precise fazer as necessidades, ele faça e não suje, e isso não fique com uma higiene deficiente. Certo. E aí também serve para só cão e gato, no caso, né? A caixinha de transporte dá até para você transportar outros animais, depende do animal que você cria. Por exemplo, uma iguana você transportaria tranquilamente na caixa de transporte. Agora, se for ave, o ideal é colocar numa gaiola protegida, numa gaiola menor, só simplesmente para fazer o transporte. Entendi. E o que mais, assim, sobre transporte você gostaria de passar para o pessoal? Em relação ao Código Brasileiro de Trânsito, igual a gente estava falando, não existe nenhuma lei que impeça o animal de ir solto no carro, desde que ele esteja parado. Mas existem umas outras leis que podem punir sim o motorista quando ele está transportando o seu cachorro. Por exemplo, o animal que vai solto e que fica com a cabecinha para fora da janela... Muito corriqueiro isso, né? Que é uma coisa muito comum e você vê o tempo todo, isso pode gerar uma multa gravíssima grave para o motorista. Verdade, É uma multa que tiraria 5 pontos da carteira. Apesar de ser pouco praticada, eu tenho a impressão que a gente não vê com rotinas os policiais fazendo isso, mas está previsto no Código de Trânsito e pode acontecer. Outra punição que pode acontecer com o motorista é se o animal ficar entre as pernas ou à esquerda do motorista. Isso também colocaria o motorista numa multa de médio, uma multa de gravidade média, né? Na verdade uma multa média, e ele perderia 4 pontos na carteira. Nossa, pessoal, viu? Tá vendo? Você que leva o cachorro aí, ele vai balançando as orelhinhas na janela. Vai levar uma multa, perigoso, né? Além disso, também o animal nunca pode ser transportado fora do carro. Aqueles animais que você vê às vezes na carroceria de caminhonetes, também é multa grave, 5 pontos na carteira.
Mesmo que ele esteja com uma corrente... O animal nunca, em hipótese alguma, pode ser transportado fora do carro. A não ser que seja, por exemplo, um equino e esteja no meio de transporte adequado, ou um bovino esteja no meio de transporte adequado. Os animais domésticos, cães, gatos e etc., eles não podem ser transportados na carroceria do automóvel. Entendi. Mais alguma coisa? Uma dúvida muito frequente é em relação às viagens, né? Quando eu vou viajar, como eu tenho, principalmente nas viagens em transporte público ou transporte coletivo, existem algumas preocupações quando a pessoa vai e quer levar o animal dentro do país, fora do país, para determinados países. Existem algumas legislações e depende de cada país, tá? Quando você vai viajar dentro do Brasil, qual é a maior preocupação sua? Primeiro é ter uma caixa de transporte, se você for num transporte coletivo. Segundo é fazer a vacina antirrábica, que é a única vacina exigida quando você vai transportar um animal dentro do país. E dentro do país seria isso, tá? Dentro do Brasil a sua preocupação é ter um atestado do seu médico veterinário, ou melhor, do médico veterinário do animal que você cria, tá? Quando você vai viajar para outros países, existem umas legislações específicas. Vou falar dos países mais comuns, que as pessoas acabam viajando e levando os animais. Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a exigência é que seja feita essa carta, né? Esse atestado de sanidade do seu animal pelo seu médico veterinário, e a vacina antirrábica, certo? Quando você viaja para a Europa, dependendo do país também, mas a grosso modo, na Europa, você vai ter que levar o animal com a vacina antirrábica, que é obrigatória, o atestado de sanidade do veterinário que acompanha seu animal. Dependendo do país que você vai, ele vai marcar uma consulta com o veterinário oficial do país. Nossa. 2 a 3 dias antes da viagem, então você vai ter que se programar. Você vai ter que levar essa carta do seu veterinário, e o veterinário responsável pelo país, de repente Espanha, Portugal ou Inglaterra, ele vai reavaliar o animal e dar o atestado para que o animal possa viajar. Além da vacina antirrábica, precisa de ter o teste sorológico que o animal realmente tomou a vacina e que a vacina está funcionando. Por conta desse teste, é super importante que o proprietário programe bem antes, dependendo do país que ele for, porque esse teste tem que ser feito por um laboratório regulamentado pelo país. Aqui no Brasil, na maioria das vezes, é pelo laboratório Adolfo Lutz. E esse teste demora 40 dias para ficar pronto. Então, se você vai viajar... Nossa, tudo isso? Tudo isso. O teste demora 40 dias para ficar pronto para ser emitido. Se você vai viajar, por exemplo, para Portugal, você vai esperar... Você tem que se programar pelo menos, no mínimo, 41 dias antes, que é para poder coletar o material, mandar para o laboratório e ter o resultado. Nossa, viu? Cheio de burocracia. E também, vocês já tiveram alguma ocorrência aqui no hospital que aconteceu algum acidente porque o animal estava mal transportado? Praticamente, quando as viagens são dentro da cidade ou mesmo intermunicipais, o proprietário leva o animal solto muitas vezes. E dependendo da gravidade do acidente, o animal vem machucadinho. Já aconteceu, já teve um animal que chegou aqui no hospital com a ambulância da estrada aqui que liga Jaú a Bauru. Os proprietários sofreram um acidente, foi chamado o SAMU, bombeiro, enfim, levaram os proprietários para o hospital, e o cachorro veio aqui para o hospital machucadinho também, com traumatismo craniano, por causa da pancada que ele sofreu na hora do acidente. Nossa, então ele não estava com proteção nenhuma, estava solto dentro do carro provavelmente, né? Provavelmente ele estava solto, pela gravidade das lesões ele estava solto, sim. Olha, gente, que perigo, tadinho. E ele acabou, não teve jeito, faleceu? Não, ele acabou ficando bem. Esse animal foi um animal que ficou bem. Ele ficou 3 dias internado, inclusive ele teve alta antes dos proprietários. E os proprietários também ficaram bem, graças a Deus. Nossa, então aí temos graças a Deus, um final feliz, né? Um final feliz para o animal, para os proprietários também, mas que podia ter sido até evitado. Que se o animal tivesse... Como o animal na maioria das vezes ele é um indivíduo muito menor do que o ser humano, os impactos para ele também são menores. Se ele tivesse uma caixa de transporte, provavelmente não teria sofrido nada. É verdade. E nos ônibus, aviões, no caso, tem um lugar específico para depois eles irem? Não existe um lugar específico em ônibus e aviões. Depende muito da companhia aérea. Tem algumas companhias aéreas que aceitam que o animal vá dentro da cabine,
né, junto com o proprietário. Dependendo de peso, do peso do animal, do peso da caixa de transporte, eles aceitam até que o animal vá dentro da cabine, nos voos nacionais. E existem outras companhias aéreas que mandam o animal no compartimento de bagagem. É importante você pesquisar antes para onde você vai, qual a companhia aérea, se ela aceita transportar seu animal, porque tem algumas raças que algumas companhias aéreas não aceitam transportar. Nossa! Por exemplo, os animais de focinho curto, que têm uma dificuldade respiratória e que conseguem... eles ficam estressados, excitados e acabam tendo ineficiência respiratória durante momentos de estresse. Tem algumas transportadoras e algumas companhias aéreas que não aceitam transportar. O Bulldog, por exemplo, o Bulldog inglês é um exemplo. Tem algumas empresas aéreas que não levam o Bulldog inglês. Olha que coisa! Além disso, quando o animal vai para o avião, por exemplo, a companhia aérea vai colocar ele na bagagem. Então é bom você saber disso, entrar em contato com a sua empresa aérea, com a empresa aérea que você vai viajar, para saber se ele vai na bagagem ou não, para você tomar os cuidados necessários. E, além disso, você tem que avisar a empresa aérea com dias de antecedência. Se você for viajar amanhã, por exemplo, provavelmente você não consiga colocar o animal no mesmo voo. Você tem que avisar com alguns dias de antecedência, dependendo da empresa aérea. Muito bom! Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje aqui do Hospital Veterinário Araújo. Leonardo, você quer falar mais alguma coisa? Acho que em suma é isso, que você tem que se preocupar, obviamente, em transportar seu animal. É segurança para ele, é segurança para você. O animal é muito frágil e qualquer tipo de acidente você pode estar colocando a vida dele em risco, você vai colocar a vida dele em risco. E, além disso, você vai ser punido com algumas multas, como eu acabei de falar. Tá certo. Então, fica a dica aí para você transportar direitinho o seu animalzinho. Obrigada, Leonardo, por mais uma vez vocês estarem abrindo as portas aqui para o programa. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você, Karina, é sempre um prazer. Obrigada. E a gente volta depois, um outro dia, para falar de mais coisas aqui sobre a veterinária.